O rio Eufrates está secando, e o que está emergindo do seu leito está deixando cientistas, historiadores e religiosos em choque. Não estamos falando apenas de uma crise climática, estamos falando do surgimento de estruturas antigas, cavernas misteriosas que estavam submersas há milênios e relatos assustadores de sons inexplicáveis que parecem vir do fundo da terra. Seria este o cumprimento de uma profecia milenar ou o despertar de algo que deveria ter permanecido esquecido? Se você é fascinado por mistérios que a ciência ainda não consegue explicar, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Neste canal, nós mergulhamos fundo no desconhecido e você não vai querer perder as atualizações sobre o que está acontecendo no Eufrates. Já deixou o seu like? Então, prepare-se, porque o que você vai ver hoje vai mudar a sua percepção sobre a história do nosso mundo. Para entender o tamanho do problema, precisamos entender o que o rio Eufrates representa. Com quase 3.000 quilômetros de extensão, ele foi o berço da Mesopotâmia, a calha que alimentou as primeiras grandes civilizações da humanidade, como os sumérios e os babilônios. Sem ele, a história humana como conhecemos simplesmente não existiria. Mas hoje, o Eufrates está morrendo. Uma combinação de secas extremas, mudanças climáticas e a construção de mega-barragens na Turquia reduziu o fluxo do rio a níveis historicamente baixos. Onde antes navegavam barcos, hoje a poeira. E é exatamente esse recuo sem precedentes da água que revelou o inesperado. À medida que a água evaporava, o solo começou a revelar seus segredos. Arqueólogos começaram a encontrar cemitérios antigos, túneis e complexos de cavernas esculpidas na rocha, que ficaram escondidos por milhares de anos. Uma das descobertas mais fascinantes e assustadoras ocorreu na região que correspondia à antiga Babilônia e arredores. Cavernas perfeitamente simétricas com indícios de terem sido prisões ou locais de rituais antigos surgiram do nada. Em algumas dessas estruturas foram encontradas inscrições em línguas antigas que os especialistas ainda tentam decifrar por completo. O que assusta a comunidade científica não é apenas a idade dessas cavernas, mas o design delas. Elas parecem ter sido isoladas intencionalmente, como se quem as construiu quisesse que elas ficassem trancadas e submersas para sempre. Mas o mistério visual é apenas metade da história. O verdadeiro terror começou quando as pessoas começaram a se aproximar dessas fendas. Nos últimos meses, a internet foi inundada por relatos perturbadores de moradores locais, militares e até pesquisadores que visitaram o leito seco do rio. Eles afirmam que, ao se aproximarem de certas aberturas e rachaduras profundas que levam a essas cavernas subterrâneas, é possível ouvir sons inexplicáveis. Não são sons comuns de vento ou de animais. Testemunhas descrevem ruídos que se assemelham a correntes pesadas sendo arrastadas contra as rochas. Sussurros em frequências extremamente baixas e, em alguns relatos mais extremos, sons que parecem gemidos ou gritos distantes ecoando das profundezas. Muitos céticos dizem que são apenas correntes de ar passando por túneis subterrâneos complexos à medida que a pressão do solo muda com a falta de água. Porém, para a população local e para estudiosos de textos antigos, a explicação é muito mais sombria. É impossível falar do rio Eufrates secando sem mencionar as profecias. No livro bíblico do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, está escrito que o sexto anjo derramará a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secará
para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. Mas não para por aí. No capítulo 9 do mesmo livro, há uma menção ainda mais arrepiante. A ordem para libertar os 4 anjos caídos que estavam amarrados e presos junto ao grande rio Eufrates, preparados para uma hora, dia, mês e ano específicos para exterminar uma grande parte da humanidade. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, as cavernas recém-descobertas e os barulhos de correntes arrastando não são coincidência. Seriam o som desses seres milenares se agitando à medida que a água que os mantinha isolados desaparece. Seja você uma pessoa de fé, um cético ou um entusiasta da arqueologia, o fato é um só. O desaparecimento do Eufrates está redesenhando a geografia e desenterrando mistérios que a humanidade passou milênios sem precisar enfrentar. O que você acha que realmente está acontecendo no rio Eufrates? Estamos apenas testemunhando as consequências severas do clima e da ação humana, ou existe algo muito mais antigo e espiritual se movendo sob as terras da antiga Mesopotâmia? Quero saber a sua opinião. Você acredita que esses sons e cavernas têm ligação com as profecias antigas? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu leio e respondo quase todo mundo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que adora um bom mistério. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo bloco do Desconhecido. Até lá!